Então, hoje a gente começa a conversar sobre corrente e lei de Ohm. Vocês viram lei de Ohm na escola, né, no segundo grau. E, de certa forma, é uma releitura daquilo, para vocês entenderem da onde aquilo vem. O principal objetivo dessas próximas duas aulas, do ponto de vista do curso geral, é vocês entenderem como cargas se movimentam, que elas se movimentam e quando elas se movimentam as coisas mudam. Tá? Então hoje a gente vai começar exatamente por isso, exatamente como cargas se movimentam. Mas antes da gente falar de cargas, eu tenho que falar de fluidos. Num curso tradicional, vocês deveriam ter tido, junto com fenômenos térmicos, no segundo semestre, no curso tradicional, além de térmicos, você teria ondulatórios e fluidos. Esse seria o curso de Física 2. Nós não temos isso. Então, vocês não têm uma ideia muito clara do que é um fluido, né? Do que é um líquido, do que é uma descrição como fluido. Por que eu falo isso? Porque você tem o fluido que vem na sua cabeça quando eu falo é água. Pensa em água. Se eu olhar microscopicamente, a água é feita de moléculas. Para onde as moléculas estão se mexendo? Eu tenho um tanque com água, e aí eu tenho um tanque com água, está aqui a minha água. Para onde estão se mexendo as moléculas? Elas estão paradas? Não. Elas estão se mexendo em todas as direções. Elas estão se movimentando com uma velocidade enorme. Agora, quando você olha para o frasco de água, você vê uma coisa que está parada. Você tem uma descrição de um meio que parece um meio contínuo, parece uma coisa que não é quebrada em pedacinhos menores. Então, essa descrição, passado discreto, de cargas que estão se movimentando com uma determinada velocidade, com velocidade alta, aleatória, de um lado para o outro, para uma coisa que parece um contínuo, um fluido, é uma descrição delicada, demanda um pouco de a gente pensar exatamente do que a gente está falando. Tá? Então, parte da aula de hoje é exatamente entender o que é uma corrente, e como você liga a corrente que você mede no amperímetro com o que está acontecendo microscopicamente. Tá? Então, vamos começar falando de água. Então, a gente tem um balde de água, você tem um copo de água, uma caixa, que tem uma determinada dimensão, um determinado tamanho. E aqui do lado, eu coloco uma outra caixa, com a mesma quantidade de água. Se eu agora tiro a parede que separa as duas caixas, o que acontece? Magicamente eu vou lá e sumo com ela. Nada. A água fica paradinha. Nada muda de lugar. Agora, se essa água aqui tivesse mais baixa, se eu magicamente tiro a parede ou abro um buraquinho pequeno nela, o que acontece? A água começa a fluir de um lado para o outro. Em inglês existe uma palavra chamada flow, né? E é exatamente esse fluir de água que a gente vai tentar descrever agora. Então, imagina que eu tenho um determinado volume de água desse lado. Eu vou chamar ele, a densidade da água é ρ, vezes o volume de água que eu tenho, ΔV. Essa é a quantidade de água que eu tenho desse lado, ρ1. Agora eu tenho a quantidade de água do outro lado, ρ. As caixas têm o mesmo tamanho, ΔV, ρ2. No instante em que eu deixo a água, eu abro um buraco aqui, eu tiro essa parede, eu deixo a água passar de um lado para outro, agora eu vou definir uma determinada coisa. Eu vou definir que é a quantidade de água que passa por unidade de área de uma caixa para outra. Então, se essa aqui era a quantidade de água que eu tinha na caixa 1, essa aqui é a quantidade de água que eu tinha na caixa 2. Né? Eu podia escrever o seguinte, que a diferença, né,
de água que passa de um lado para o outro seria ΔV, dessa forma. E eu vou definir, eu quero a água que passa dessa caixa para essa. Então, nada está acontecendo nessas outras duas dimensões. Nessa parede, na parede de cima, na parede de baixo, aqui. Só nessa parede que conecta as duas caixas. Então, nesse meu volume, eu teria ΔX, ΔY, ΔZ. Essa quantidade de água que eu tenho aqui, tá? Oi? As caixas têm o mesmo tamanho, mas talvez eu deva falar diferente, não a densidade de água, mas esse aqui é um número que quando eu multiplico dá a quantidade de água que eu tenho desse lado, esse é um número que quando eu multiplico pelo volume da caixa me dá a quantidade de água que eu tenho desse daqui, tá? O que eu quero agora é saber o quanto de água vai passar por essa parede. Então, as outras duas paredes pouco me importam. Então, eu vou dividir aqui esse cara por ΔY e ΔZ. Tá? E aí, eu cancelei. Deixa eu fazer diferente. ΔX, ΔY, ΔZ. Essas dimensões não vão me importar. Então, o que eu vou fazer é que eu vou tirar esses dois caras. Tá? Então, eu vou definir aqui um vetor, J, que vai ser essa quantidade dividido por ΔX, ΔY e ΔZ. Então, eu fiquei com isso daqui. Então, isso aqui seria a quantidade de água que estaria passando de um lado para o outro. Tá? Quer dizer, a diferença de água dos dois. Agora, além disso, eu quero a quantidade de água que vai passar por essa área aqui. Perdão, fiz ao contrário. Eu quero por unidade dessa área aqui. Tá certo. ΔX, ΔX. Eu quero agora eu vou por unidade de tempo. Então agora eu vou dividir isso daqui pelo tempo que levou para a água ir de um lado para o outro. E eu vou definir essa quantidade aqui, que eu vou chamar de J, ou densidade de corrente. O que é essa quantidade? O que é isso? É a quantidade de água que saiu de uma caixa e foi para outra por unidade dessa parede de área aqui, ó, ΔY vezes ΔZ, por unidade de tempo. Então, isso foi a quantidade de água que passou de um lado para outro. Tá? Bom, agora, o que a gente vai fazer? Eu vou definir, então, na verdade, isso aqui como sendo a densidade de massa que está passando de um lado para o outro, por unidade de área, por unidade de tempo. Se eu pegasse uma parede, uma caixa que estivesse aqui desse lado e dividisse por essa parede daqui, considerasse a água que está passando, tirasse essa parede, considerasse a água que estava indo nessa direção de vocês, eu obteria um outro J. Então, esse daqui, como está indo na direção X, eu vou chamar de JX. Se eu tivesse uma parede do lado de cá que eu tirasse, eu chamaria de JY. É a densidade de corrente que está indo na direção Y. Se eu tirasse uma parede de cima, é a densidade de corrente que está indo na direção Z. Tá? Então, eu tenho, na verdade, não num J, mas eu tenho 3 J's. JX, JY e JZ. É a quantidade de água que sairia se eu tirasse a parede nessa direção Y, ou a parede na direção Z, ou na direção X. Isso aqui, então, eu vou escrever como um vetor. Eu vou escrever isso aqui como J, como sendo esse meu JX na direção X, mais no JY na direção Y, mais JZ na direção Z. Então, o que eu tenho é a quantidade de água, densidade, né, ou melhor dizendo, é a quantidade de água por unidade de área, por unidade de tempo, que está indo numa determinada direção.
Então, se eu quisesse, por exemplo, calcular quanto de água passa em 1 segundo por essa parede, as outras todas estão fechadas, está tudo fechadinho, só estou tirando essa parede. Magicamente eu tirei ela ou transformei numa membrana. Se eu quiser calcular esse número, o que eu tenho de fazer? A quantidade de água seria J na direção X vezes a área dessa parede, que é delta Y vezes delta Z, vezes a quantidade de tempo que eu estou esperando, que eu estou vendo, vezes delta T. Isso aqui, então, me daria a quantidade de água que está passando. Tudo bem? Então, agora eu vou definir alguns nomes. Então, esse J ganha um nome. Isso aqui é chamado de densidade de corrente. Agora, se eu pego e multiplico por essa área, eu vou definir uma coisa que eu vou chamar de corrente. I seria igual a o J, por exemplo, na direção X, nesse meu exemplo, vezes esse delta Y vezes delta Z. Então, o que seria? É a quantidade de massa de água total que passa por essa parede por unidade de tempo. Tá bom? Bom, qual é a analogia que agora a gente vai fazer? Deu para entender? Então, bom, então, já que a gente está falando disso, vamos falar então agora, por exemplo, da equação de continuidade. Então, vamos dizer o que acontece com a continuidade de água. Se eu digo que J é a quantidade de água que sai por unidade de tempo, por unidade de área, por dessa parede daqui, certo? J. Então, imagina então que eu tenho um J que está indo nessa direção. Agora, se eu poderia ter uma outra caixa do lado de cá, na hora que eu transformo essa parede aqui numa membrana, ou eu tiro essa parede, eu teria um J nessa direção daqui também. Certo? Então, por exemplo, vou fazer só o Jx. Eu teria um Jx, que seria a corrente que sai, a densidade de corrente dessa caixa, que vai para a caixa seguinte. Então, ela é Jx mais epsilon. E eu tenho a corrente que vai dessa caixa para a caixa seguinte. Ou que é a menos a que vai para o outro lado. Como uma está indo nessa direção e a outra está indo na direção oposta, elas entram com o sinal invertido. Então, essa aqui, por exemplo, eu estou chamando de caixa na posição X. Isso aqui é a caixa na posição X mais epsilon. E estou dizendo, olha, a quantidade de água que passa por essa membrana está dado por esse número, J de X mais epsilon. A quantidade de água por unidade de tempo, por unidade de área, que passa por essa membrana daqui, é dado por Jx. Se epsilon é muito pequeno, isso daqui poderia ser escrito como a derivada dessa função J, cálculo em relação ao eixo X. Certo? Vezes, agora, esse número epsilon. Tudo bem? Eu posso fazer a mesma coisa para as outras duas paredes. Lembra? Eu já fiz um exemplo desses. Lembra quando a gente fez para o calor ou para o campo elétrico? Se eu agora pegar essa parede e essa parede, eu vou encontrar a mesma coisa, só que vai ser JY. Então, eu vou encontrar DJY vezes epsilon, que é a largura da caixa na direção Y. E eu teria, então, JY de X mais, dessa posição de X mais epsilon, de Y mais epsilon, menos JY de Y, e JZ de Z mais epsilon,
menos JZ de Z é DJZ. Desculpa que está aqui embaixo, mas vocês entenderam. Então, essa é a quantidade de água que sai por unidade de área, por unidade de tempo, ao longo da direção X, ao longo da direção Y, ao longo da direção Z. Então, se eu quiser, eu posso agora somar todos esses termos. Se eu somo dJx dx vezes epsilon. Epsilon é o tamanho da caixa na direção X. Mas eu quero saber a quantidade de água que sai na direção X. Então, eu vou multiplicar por esse cara daqui, por essa área, que é epsilon quadrado. Certo? Que tem epsilon na direção Y, epsilon na direção Z também. Então, se eu multiplico por epsilon quadrado, eu encontro o quê? É a quantidade de água que está saindo por essas duas paredes. Se eu agora eu somo isso a J, D, J, Y, dy, y ao cubo, é a quantidade de água que sai por essas outras duas paredes. Mais djz, dz, y ao cubo, é a quantidade de água que sai por cima e por baixo. Agora, se isso, então, é a quantidade de água que sai na direção X, na direção Y e na direção Z, isso tem que ser igual ao quê? Isso aqui vai ter um nome, mas isso aqui tem que ser igual ao quê? A variação da quantidade de água que tem dentro da caixa, em função do tempo. Lembra? Isso aqui o J era a quantidade de água que sai por cada parede, por unidade de área, por unidade de tempo. Se eu agora estou somando a quantidade de água que sai por todas as paredes, isso tem que ser igual à variação no tempo da quantidade de água que eu tenho dentro da caixa. Então, isso aqui é menos a quantidade de água que eu tenho, dρ dt. Esse ρ era esse número que media quanto de água eu tinha dentro dessa caixinha. Isso daqui, então, tem um número, tem um... ρ dt é densidade vezes epsilon ao cubo, né? Perdão. Porque é uma densidade vezes o volume que me dá a quantidade de água que eu tinha ali dentro. Isso aqui tem um nome em FVV. Qual é o nome do operador que é a soma das derivadas do meu campo? O gradiente é você tem um campo escalar e você cria um vetor. Agora eu tenho um campo vetorial. Eu tenho Jx, Jy e Jz. Cada um deles eu tomo a derivada. Jx na direção x, Jy na direção y, e Jz na direção z, e eu somo os três. Isso ganha o nome de divergente. Então, esse objeto aqui, ele tem um símbolo, e o símbolo dele, eu vou botar aqui do lado, é esse daqui, é o divergente do campo J. Ele tem esse pontinho aqui, porque ele é como se fosse um produto escalar. Você tem o nabla, esse operador, ele é ddx, ddy, ddz, e eu estou fazendo o produto escalar com jx, com jy e jz. Então, esse fulano ganha esse nome, divergente. E agora, com isso, a gente escreve a equação de uma forma super bonita, né? Que é essa daqui, super compacta. O divergente de J vezes epsilon ao cubo é igual a menos a derivada da densidade de água vezes epsilon ao cubo. Se eu tirar o epsilon fora, dividir por epsilon ao cubo dos dois lados, essa daqui
é chamada de equação da continuidade. Ela diz que a água não pode sumir. Se a água desapareceu da caixinha do meio, é porque ela fluiu pelas paredes do lado ou de cima. Ela não some, ela é conservada. Ela saiu de uma caixinha e foi para outra. E por isso aqui é chamado de equação de continuidade. Porque a água não sumiu, ela não desapareceu em momento nenhum. Essa é a forma diferencial dela. A gente podia escrever numa forma integral. Então agora vamos... Vocês lembram quando a gente fez o nosso problema? Ele apareceu assim, era o divergente de J epsilon ao cubo. É igual a menos d rho dt epsilon ao cubo. Vamos imaginar que essas aqui são caixinhas super pequenininhas. E agora eu botei um monte de caixinhas uma do lado da outra, fazendo um aquário esférico, um aquário ameboide. Tá? Na hora que eu faço isso, para eu saber a quantidade de água que está saindo, eu tenho a quantidade de água que saiu dessa caixinha, mas a quantidade de água que saiu dessa caixinha foi a mesma que entrou nessa, que foi a mesma que entrou na seguinte, até eu chegar na fronteira do aquário. Até eu chegar na última caixinha, aquela que está fazendo a minha superfície. Quando eu chegar lá, eu quero me perguntar, então, qual a quantidade de água que sai pela parede do aquário, que sai pela parede, pela última membrana. Para fazer isso, então, eu vou somar sobre todas essas caixinhas. O que é o meu epsilon ao cubo? Não é o volume de cada uma dessas caixinhas? Então, esse daqui, esse epsilon ao cubo, é o diferencial de volume das minhas caixinhas. Então, eu escrevi agora essa função, a quantidade de água que sai, então, sai da primeira caixinha para a segunda, da segunda para a terceira, até eu chegar na última. Você vê que a quantidade que sai dessa é a mesma que entra na seguinte, que é a mesma que entra na outra. Ou seja, o que importa no final é a quantidade de água que vai sair pela última parede. E esse daqui, então aqui é sobre o volume total, é sobre todas as caixinhas. Mas como o que importa é a quantidade de água que sai pela última parede, pouco me importa fazer todas essas integrais, que quando eu somar uma caixinha com a outra vão se cancelar. Porque a quantidade de água que sai dessa primeira para essa segunda é a mesma da que está entrando nessa segunda. Então, esse fluxo aqui, ó, esse flow, esse não importa. Só na última caixinha que vai importar. Quando chegar na parede. Então, eu posso transformar essa integral na integral só sobre a última parede. E é isso daqui que é o teorema de Gauss. Ele diz, então, que essa integral sobre todas as caixinhas pode ser transformada simplesmente como uma integral sobre a área da parede final vezes J. E isso é menos d dt da integral dv de ρ. Mas o que é a integral de dv de ρ? Rho é a quantidade de água em cada caixinha. Se eu somo a quantidade de água em todas as caixinhas, o que eu encontro? Eu encontro a quantidade de água total que eu tinha. Certo? Bom, agora, o que era agora aquilo que eu tinha colocado aqui, ó? Eu não estou integrando, agora aqui eu estou pegando o J na última caixinha. E eu estou vendo o J que está passando por essa última caixinha e estou multiplicando pela área dessa caixinha. Não é isso que eu estou fazendo aqui? O que eu chamei isso? Chamei de corrente. Esqueci de escrever. Então eu encontrei que a corrente que está saindo pela minha superfície vai ser igual a menos a variação da quantidade de água que eu tenho dentro da superfície.
Então, se eu voltar aqui, ó, em vez de agora fazer caixinhas, eu tenho a minha ameba. Tenho a água aqui dentro. Solto a água. A quantidade de corrente que está saindo pela minha superfície, né? Corrente, você vê que eu estou somando sobre todo mundo. Corrente é um único número. A corrente que está saindo pela superfície é igual a menos a variação da quantidade total de água que eu tenho aqui dentro. E essa é a forma integral da equação de continuidade que a gente fez para um cubinho pequenininho. Mas ela quer dizer exatamente isso. A água não desaparece. Ela simplesmente se moveu de um lado para o outro. Bom, ok. E daí? Como é que é isso aqui? E o que isso tem a ver com eletricidade? O que isso tem a ver com fenômenos eletromagnéticos? Vamos imaginar que agora a gente vai voltar para uma outra situação. A gente vai imaginar que eu tenho uma caixinha. Só que dentro dessa caixinha eu não botei água. Eu botei carga. Eu tenho uma densidade de carga. O meu ρ, ele não é mais uma densidade de massa, mas é uma quantidade de cargas que eu tenho por unidade de volume. Tá? Então, se eu agora chegar e me perguntar quanto de carga passa de uma caixinha por outra, por unidade de área, por unidade de tempo, eu vou definir exatamente da mesma forma esse meu vetor densidade de corrente. Só que agora não é mais uma corrente de massa, ou um fluxo de massa, mas é um fluxo, uma densidade, uma densidade de corrente de cargas que estão passando de um lado para o outro. A corrente vai ser quando eu pegar essa densidade e multiplicar pela área da parede por onde a densidade de corrente está passando. Exatamente como eu tinha feito antes. Todas as outras considerações que eu fiz continuam valendo. Inclusive essa daqui. E essa tem um significado para a gente agora. O que ela significava? Um significado diferente. Antes ela significava o quê? Que a quantidade de água que saía da caixinha, pelas paredes da caixinha, tinha que ser igual à variação da quantidade de água ali dentro. Agora, o J é a densidade de corrente. E o que ela está dizendo para a gente é que a quantidade de água, ou de carga, que sai pelas paredes é igual à variação da quantidade de carga que a gente tem ali dentro. Então, agora, em vez de ser uma equação de continuidade de massa de água, ela é uma equação de continuidade de carga. Mas ela quer dizer a mesma coisa filosoficamente. A carga, ela não desaparece, ela é conservada. Ela sai de um lugar e vai para o outro. Ela não pode simplesmente desaparecer. Né? A analogia ficou clara? Bom, então essa é a equação de continuidade. E o teorema de Gauss, que a gente falou algumas aulas atrás, ele diz exatamente a mesma. Ele diz como você soma cada uma dessas caixinhas infinitesimais para obter só o fluxo sobre a superfície total. Bom, mas aí, quer dizer, onde a gente viu isso antes, né? Vocês lembram que a gente usou a lei de Gauss? A gente escreveu a lei de Gauss e eu usei o teorema de Gauss para o campo elétrico. Lembram dele? Só para dizer que as coisas... Isso aqui a gente pode definir para qualquer campo vetorial. Se eu tiver que o divergente do campo elétrico integrado sobre o volume é igual à quantidade de carga que eu tenho no interior desse
a quantidade de carga que eu tenho no interior desse volume, isso aqui é a densidade de cargas, 1 sobre ε0. Isso aqui, pelo teorema de Gauss, então, de FVV, é a integral sobre a área do campo elétrico. Lembra, eu simplesmente substituí divergente de E, como aqui era divergente de J, sobre todo o volume, por divergente de E por integral sobre a área do campo elétrico. E isso aqui foi o que nós tínhamos chamado de fluxo. Integral de ρdV é a carga. Então, a gente já viu isso antes. Bom, então, todo mundo entendeu a ideia de densidade de corrente? E de corrente, que é você pegar a densidade de corrente e multiplicar por uma área? Bom, agora, não é exatamente isso que acontece lá dentro que acontece dentro de um material, e não é exatamente um fluido que a gente tem. Mesmo o fluido, né, a ideia do fluido é uma abstração, porque o fluido é feito de moléculas que estão se movimentando de um lado para outro. O que nós estamos fazendo é uma aproximação, é dizer que o que importa são essas médias ou variações dessa densidade dele. A gente não está olhando para um em particular. Mas e se eu quisesse olhar para uma única molécula? Então eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que eu tenho uma caixinha, do outro lado, mas dentro dessa caixinha eu tenho uma única carga, Q. E essa carga, então, anda com uma determinada velocidade V nessa direção. Isso aqui é um caso limite daquilo que a gente estava falando. Por quê? Porque a densidade, a variação da densidade de cargas aqui ela passaria de Q para 0, no instante em que a carga Q passasse dessa caixinha para a caixinha seguinte. Então, o que seria a densidade? Essa densidade de corrente? Seria a quantidade de cargas que eu tenho aqui, Q, J, né? Nesse caso aqui, que eu só tenho uma carguinha aqui dentro, seria J, seria igual a carga que eu tenho Q, dividido por unidade de área. Então, a gente vai dividir por ΔX, ΔY, epsilon quadrado, por unidade de tempo, ΔT. Se eu agora multiplico e divido por epsilon, não estou fazendo nada. Certo? Eu multipliquei e dividi por epsilon. Só que agora, esse epsilon daqui, ó, o que seria isso? Isso não é a quantidade de carga dividido por unidade de volume? Então, essa é ρ, é a densidade de carga. Agora, o que seria epsilon ou ΔT? Epsilon não foi a carga saindo daqui e indo para lá, essa distância ΔX? Então, isso seria ΔX, o quanto ela andou naquela direção, dividido por ΔT. V na direção X. Então, isso aqui seria a densidade de carga vezes a velocidade com que elas estão andando na direção X. Tá bom? Isso seria o J. Tudo bem? Ok. Agora, em vez de eu ter uma, se eu tivesse 2, 3, 4, 5, 6, apareceria aqui, olha, um número N grande de cargas que eu tenho ali dentro do meu cubinho. Eu só tenho que pegar, olha, eu tenho 20. Aquele N grande seriam umas 20 cargas que eu tenho aqui dentro. Agora, N grande dividido por epsilon ao cubo seria o número, a densidade, né, numérica de cargas que eu tenho naquele cubinho. Então, eu vou chamar então isso de N pequeno, como sendo N grande dividido
pela minha unidade de volume. E a minha densidade de corrente ficaria escrita como esse N pequeno, vezes a carga Q, vezes a velocidade na direção X, nesse caso. E essa densidade seria a densidade de corrente. Bom, ok, essa é a densidade de corrente que está indo para lá. Está indo nessa direção. Se eu quiser saber a corrente que está indo nessa direção, o que eu tenho de fazer? Multiplicar pela área. Então agora, imagina então que eu tenho agora é um cano enorme. Eu tenho uma densidade de corrente J indo nessa direção. Uma coisa que é dado pelo quê? Pelo número de cargas, vezes o valor de cada carga, vezes a velocidade V com que elas estão indo naquela direção. A única coisa que eu tenho que fazer para descobrir a corrente que está passando por essa área é multiplicar por essa área A aqui. Então, a minha corrente, isso aqui é tudo uniforme, o J é uniforme, seria simplesmente J vezes a área, essa área aqui. Todo mundo entendeu? Bom, beleza. Então agora vamos tirar um pouco esses diferenciais daqui. E vamos pensar então microscopicamente. Então agora a gente já sabe escrever o que é J em termos das cargas microscópicas. Então, são as cargas Q. Mas dentro de um metal, ou dentro da molécula, dentro do balde de água, você tem as moléculas de água e você tem os seus elétrons ali dentro do metal. A velocidade em que as moléculas de água estão andando ali dentro do metal, dentro do balde de água, é enorme. A velocidade que os elétrons estão andando dentro do metal é enorme. 1 milhão de metros por segundo. 10 a sexta metros por segundo. A luz é 3 vezes 10 a 8. Então, é 1% da velocidade da luz. Como você falou, é dessa ordem. A luz é 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, tá certo, é isso mesmo. 1/100ª da velocidade da luz. Então, é uma velocidade altíssima ali dentro do metal. Só que esse é um movimento total e completamente aleatório. Eles estão andando de um lado para o outro, para cima, para baixo. Se eu quiser descrever isso como uma distribuição térmica, vocês lembram lá da distribuição de Planck, que fizeram fenômenos térmicos, distribuição de temperatura por velocidade? Vocês viram esses fenômenos térmicos ou não? Se você quiser descrever isso como uma temperatura, a distribuição de velocidades ali dentro dá uma temperatura altíssima, milhares de graus. Apesar do metal estar lá a 30 Celsius. Por quê? Porque você está descrevendo o movimento rápido e veloz desses elétrons ali dentro. Mas agora eles são aleatórios. O elétron vai para um lado, o elétron vai para o outro. Então, na média, o que acontece com eles? É zero. A velocidade média deles é zero. Porque da mesma forma que 10 estão indo para lá, tem 10 vindo para cá. Na média, dá zero. Se eu pegar a minha caixinha agora, e eu olho aqui, eu vou ver quanto de corrente está passando para aquele lado e quanto corrente está passando para esse, dá zero. Porque o mesmo número de cargas que estão indo nessa direção é o número que é exatamente igual ao número que está vindo na direção oposta. Então, se você não faz nada, seus átomos ficam lá felizes, os seus elétrons estão lá felizes, se movimentando dentro do metal, dentro do seu material, exatamente como a molécula de água dentro do balde se movimenta de um lado para o outro até bater na parede. No caso do metal, até bater na superfície. Mas nada de diferente acontece. É isso. Agora, se eu tenho um balde e eu faço um furo embaixo, o que acontece com a água? Ela começa a cair, né? E por que ela começa a cair?
uma diferença de potencial. Ela está indo para um lugar onde o potencial gravitacional é mais baixo. Então, a gente vai tentar fazer a mesma coisa com o metal. Bom, então se eu tenho um pedaço de metal, eu aplico uma diferença de potencial, qual é o campo elétrico dentro do metal? Não é zero. Só é zero, ele gostaria de ser zero quando as cargas param de se mexer. E foi isso que nós fizemos. Nós trabalhamos com eletrostática até esse instante. Enquanto o potencial... Assim, você pegar um pedaço de metal e você põe uma bateria, a bateria está forçando uma diferença de potencial entre aquelas duas extremidades do metal, que você ligou a bateria. Ali você tem uma diferença de potencial, ou seja, você vai ter um campo elétrico não nulo dentro do metal. Os elétrons estão se mexendo para compensar aquilo, eles querem anular aquilo. Se eu não tivesse a bateria forçando a diferença de potencial o tempo todo, eventualmente o potencial ficaria zero, constante ali dentro, e o campo ficaria zero. Mas como a gente está forçando isso, é como fazer um buraquinho no balde, você vai ter um campo elétrico ali dentro. Então vamos pensar no nosso elétron. A velocidade média dele, eu falei que é zero. Então, se eu quisesse fazer uma descrição dele, vamos dizer que ele começa com a velocidade dele começaria como sendo V0. Quando eu tirar a média desse V0, a média vai ser zero. Mas agora, em cima disso, eu vou e coloco um campo elétrico E nessa direção. Se ele sente um campo elétrico, se ele tem um campo elétrico, o que ele sente? Uma força sobre ele. Então, lembrando da nossa segunda lei de Newton, F é igual a ma. A força que ele sente é o campo elétrico vezes a carga dele. É igual a massa vezes a aceleração dele. Então, a aceleração dele seria o campo elétrico, tirei módulo em todo lugar, tá? Vezes a carga dele dividido pela massa. A carga dele, vamos chamar de E. É menos E, né? Então, aqui, se essa aqui era a velocidade inicial dele, na hora em que eu ligo o campo elétrico, eu ponho a diferença de potencial e eu ligo o campo elétrico, a velocidade dele agora vai ser mudada, vai ser V igual a V0 mais AT. Seria a aceleração que ele está tendo, E vezes o campo elétrico, vezes E dividido pela massa, vezes um tempo T. Bom, na verdade eu tenho que botar, se eu estou indo nessa direção X, vamos só trabalhar na velocidade, todo mundo na direção X. V0 na direção X. Se o campo elétrico está indo nessa direção e o meu eixo X é nessa direção, a minha aceleração é para que lado? Para a janela. Então é menos. Então, o elétron está aqui e ele começa a correr para lá. Se ele estivesse andando naquela direção, ele continua andando, ele vai devagarzinho e começa a andar de volta. Agora, ele não está isolado. Se o elétron tivesse só ele no universo, você põe o campo elétrico, calcula a velocidade final dele se você deixa ele acelerando por uma diferença de 10 volts por 10 metros. Você vai ver que a velocidade vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, porque a aceleração não acaba, né? Não tem um final. Só que ele não está isolado do resto das coisas. Ele está dentro de um metal. E o que tem no metal? Exatamente, tem os átomos. Então, na verdade, um modelo semiclássico, né? Se você for fazer materiais, eventualmente vão chamar de modelo de Drude. É isso que assim se chama em estado sólido. O modelo semiclássico é que o elétron ele vai andando e ele leva um tempo, quando ele chega num determinado instante, ele bate num átomo. Na hora que ele bate nesse átomo, ele é espalhado, ele é jogado numa direção aleatória. A velocidade média dele nesse instante, na hora que ele colide, fica sendo zero.
na velocidade média dele. Ele bateu nesse átomo e ele estava vindo naquela direção, porque o campo elétrico estava naquela direção. Aí ele vai e bate nesse átomo. Então, ele pode ir para cima, ele pode ir para baixo, pode ir para um lado, para o outro. Na média, ele fica sendo zero. Então, o tempo que ele vai acelerar por essa força não é arbitrário. É o tempo que ele leva entre duas colisões. Ele colide com um átomo, ele tem a velocidade média dele, inicial, 0. Aí ele acelera até ele bater num outro átomo. E aí nós vamos chamar esse aqui de ter um tempo característico, ou tempo entre colisões. Então ele vai acelerando, essa aqui então fica sendo a velocidade que ele vai ter na hora que acontece a colisão. Então ele começa a ir naquela direção, bate no átomo, média 0. Ele começa a ir naquela direção, bate no outro átomo, olha a média de novo 0. O tempo entre colisões típicos dentro de um metal é da ordem de 10 a menos 14 segundos. Por quê? Porque a velocidade dele é 1% da velocidade da luz, e a distância entre os seus átomos é na escala de angstroms também. Então, são distâncias pequenas, uma velocidade absurda. E ele então vai colidindo e vai batendo. Só que na média, a média agora tem uma tendência. Antes eu tinha metade dos átomos indo numa direção, metade dos átomos indo na outra direção, na média dava 0, eu não tinha corrente nenhuma. Mas agora eu tenho uma tendência. Eu tenho uma tendência que é metade dos átomos menos um pouquinho vai para um lado, metade dos átomos mais um pouquinho vai para os outros. Essa diferença, esse pouquinho, vai fazendo com que a corrente, a densidade de elétrons vá se propagando numa determinada direção. Deu para entender o que eu falei? Quanto é essa velocidade? Essa aqui é chamada de velocidade de drift, ou velocidade de deriva. Se você põe os números, essa velocidade de deriva é meio centímetro por segundo. Então, na hora que eu fecho o interruptor elétrico, o elétron que está ali, olha, no interruptor, é o mesmo elétron que está lá na lâmpada? Não é. Não é o mesmo elétron. A velocidade de deriva dele vai ser de meio centímetro por segundo. Na média, é quase 0, né? Comparado com 1% da velocidade da luz. Muito bem. Mas então, agora a gente tem exatamente uma ideia dessa velocidade de deriva. Como a densidade, a quantidade deles, a densidade de corrente vai mudar. Como é que era a expressão da densidade de corrente, J? O que era mesmo? Era o valor a densidade de portadores, ou o número de caras que eu tinha por unidade de volume, certo? Que era o quantidade de cargas que eu tinha dentro da caixinha, vezes o valor da minha carga certo? Essa era a densidade de corrente. Vezes o quê? A velocidade. Agora eu tenho uma expressão para minha velocidade. Qual é a expressão da minha velocidade? É essa daqui. Vou botar tudo em módulo. A gente não está se preocupando no momento com a direção das coisas. Isso aqui então seria J vezes N vezes isso daqui. É o campo elétrico que eu estou aplicando, vezes a carga, então com esse E vai ficar um E quadrado, dividido pela massa do elétron, vezes o tempo entre as colisões. Tudo bem? Então essa é a densidade de corrente. É isso
que eu espero, se agora tratando em termos daquela hidrodinâmica, daquela ideia aproximada, né, de fluido, que eu espero que seja a quantidade de densidade de carga, quantidade de carga que passa por aquelas paredes que eu tinha definido antes. Bom, mas agora eu pego e eu resolvo agora multiplicar isso daqui para calcular uma corrente. Como é que eu tinha que fazer? Eu tinha que multiplicar por o quê? Por uma área. Por uma área. Então vamos imaginar o seguinte. Então vamos fazer o seguinte desenho. Vamos imaginar que eu tenho um fio. Tá bom? Esse aqui é o fio de cobre. Apliquei uma diferença de potencial. Ou seja, liguei a minha bateria aqui. Está ligado na bateria, a bateria está me dando epsilon, forçando a diferença de potencial. O fio tem uma área A. Se eu olho agora e eu quero saber a corrente que está passando pelo fio nesse instante, eu tenho que multiplicar pela área do fio, a minha densidade de corrente. Então, agora eu tenho a minha densidade de corrente, eu multiplico pela área, por essa área A, pela seção, pelo corte transversal do fio, né? M, epsilon quadrado, TC, vezes a área, sobre a massa, sobre a N aqui. E isso aqui foi o que eu chamei de corrente. Ah, é verdade, o campo. Obrigado. Agora, vamos fazer a seguinte aproximação. O campo, o potencial elétrico começa num determinado valor, desse lado do fio, e termina num outro valor. Nenhum pedaço do fio é melhor que outro. Então, eu espero que o campo ele vá sendo uniforme ao longo de todo o caminho. Eu espero que o potencial, então, ele seja medido exatamente como a diferença de potencial seja medida em termos do campo, exatamente como no capacitor de placas paralelas. A diferença de potencial é o quê? É o campo vezes a distância que eu estou olhando, o comprimento do fio. Então, o que eu vou fazer aqui é exatamente isso. Eu vou multiplicar e vou dividir pelo comprimento do fio L. Na hora que eu faço isso, E vezes L seria o quê? A diferença de potencial. E aí a minha expressão, então, ali, olha, vai ser reescrita como sendo I é igual a N E quadrado TC vezes a área dividido pela massa do elétron vezes o comprimento do fio, vezes a diferença de potencial epsilon que está sendo aplicada entre as extremidades do fio. Para ficar mais parecido com o que eu conheço, eu posso escrever agora ΔV é igual a ML N E quadrado TC sobre a área é igual vezes I. E isso a gente chama de resistência. Então, ΔV é igual a RI. E essa é a chamada lei de Ohm. Bom, além disso, eu podia ter definido algumas outras coisas. Em vez de definir a resistência, eu podia ter definido a resistividade. O que seria a resistividade? Seria multiplicar como se fosse uma densidade, né? Então, vamos ver, multiplicar pelo volume. Então, a minha resistência está aqui, ó. É ML, vou botar as coisas de área do lado de fora. N é quadrado, TCL sobre A. Eu podia ter querer escrever isso aqui como dividir pelo volume. Para dividir pelo volume,
e se eu dividir pelo volume dos dois lados, eu não sei se... Será que eu fiz errado? Não, acho que está certo. Resistividade. Se eu dividir pelo volume dos dois lados, eu tenho uma coisa que depende única e exclusivamente... Deixa eu só ver aqui se eu não troquei alguma coisa. Ah, troquei. Não é isso. Se eu divido pelo comprimento do fio, eu fiz uma coisa que não depende agora mais do comprimento do fio. Isso eu chamei de resistividade. Resistividade. Então, quando você chegar na loja, você não vai chegar e dizer assim, eu quero um fio com resistência tanto. Você vai dizer, eu quero um fio com 10 metros e uma resistividade de tanto. É uma coisa que, então, independe do comprimento do fio que você está fazendo. Uma outra coisa interessante que a gente vê da expressão da resistência que a gente acabou de derivar é que a resistência, ela diminui com a área do fio. Então, quanto maior for a área, a seção reta do fio, menor vai ser a resistência dele. Então, quando o seu eletricista chegar lá, olha, para ligar esse chuveiro elétrico, eu quero um fio de 6 milímetros ou de 4 milímetros, o que ele quer dizer com isso? Ele quer ter certeza que a resistência no fio vai ser baixa o suficiente, vai ser pequena. Por quê? Não é só por isso. É porque o fio esquenta. E por que o fio esquenta? O que a gente acabou de derivar aqui? A gente acabou de derivar que os elétrons, eles estão andando lá super felizes. Mas de vez em quando eles vêm e batem no átomo, não batem? Na hora que eles batem nesse átomo, a velocidade média deles foi 0, não foi? Ele perdeu energia para quem? Para o átomo. Na hora que você perdeu energia para o átomo, o que aconteceu? O que é temperatura? É a vibração da rede, é a vibração dos átomos. Então, à medida que você põe o campo elétrico, ele começa a acelerar, ele vai e bate no átomo, aí ele chacoalha aquele átomo. Aí ele anda mais, bate no outro átomo, chacoalha o outro átomo. O cara que vem atrás dele bate naquele primeiro átomo de novo. Você aumenta a vibração. Então, à medida em que ele vai andando pelo fio, nessa velocidade de 0,5 centímetro por segundo, na média, você vai esquentando o fio. O quanto você vai esquentando o fio? Quanto de energia ele perdeu? Quanto de energia a gente deu para o sistema? A variação de energia elétrica, não foi? Eu não comecei com um potencial aqui em cima. E aí na verdade eu comecei com um potencial elétrico lá em cima e o meu elétron foi subindo na direção do potencial positivo, né? Mas vamos pensar que em termos de energia. Eu comecei com os elétrons numa energia potencial mais alta e ele foi indo para um lugar de energia potencial mais baixa. Então, vocês fizeram um problema na lista de vocês em que você tinha exatamente isso, não era? Que você tinha duas cargas carregadas e aí você tinha... mas vamos fazer um só. Ela anda uma determinada distância quando ela colide com uma outra carga carregada. E eu quero saber, então, qual é o campo elétrico, qual é a velocidade com que ela tem aqui nesse instante? Quanta energia foi transformada em energia cinética dela? Como é que você faz isso na sua lista? A variação de energia potencial era igual à variação de energia cinética. Agora, na hora que ele bateu no átomo, toda aquela energia cinética dele, né, toda essa energia cinética média, foi transferida para o átomo. Então, a quantidade de energia que foi transferida dos elétrons que estão se movimentando para a rede cristalina vai estar ligada a essa diferença de energia potencial. Ok?
Ok. E como é que era a relação entre energia potencial e potencial elétrico? Menos variação de energia potencial. E energia potencial e potencial elétrico? Isso. Então, a variação de energia potencial é a carga vezes a variação de potencial elétrico. Só que eu não tenho um elétron. Eu tenho um monte deles passando. Se eu agora, passando, eu tenho um monte deles. Quantos deles? É aquela coisa lá. É o número, a densidade, vezes a carga tudo exatamente como eu tinha feito antes. A quantidade de energia por unidade de tempo, então agora seria o quê? Seria exatamente a quantidade de carga que está passando de um lado para outro por unidade de tempo. E eu chamei isso daqui de quê? Corrente. Então, isso aqui é a corrente vezes a diferença de potencial. Agora, a quantidade de energia que está sendo transferida por unidade de tempo é o chamado do quê? Potência. Então, isso aqui é a potência. A potência é igual a corrente vezes a diferença de potencial. Se eu quiser saber a energia, eu tenho que, dada a potência, você tem que integrar no tempo, né? Então, a energia, ou quanto de temperatura de energia foi transferida para a temperatura do material, né? A variação de temperatura do material, então, vai ser proporcional à integral dt dessa minha potência. Certo? Então, quanto maior for a corrente que está passando, certo? E maior essa diferença de potencial, maior vai ser a potência, maior vai ser a temperatura. Mas aí, nesse instante, é que entra a pergunta do seu eletricista, né? Porque querendo que você compre um fio com um determinado diâmetro. Quando a lei de Ohm vale, a gente sabe que existe uma relação, ΔV, RI. E a gente acabou de derivar que a potência, que é a energia por unidade de tempo, é igual a I vezes ΔV. Então, ele diz assim, olha, eu tenho que trabalhar em 110 volts. Então, isso aqui fica constante. Vamos mudar o I aqui, vamos tirar o I fora. Vou usar a minha lei de Ohm e escrever, então, I como sendo ΔV sobre R. Então, a minha potência vai ser igual a ΔV ao quadrado sobre R. Quanto menor for, então a minha potência disparada por unidade de tempo vai ser dada por isso daqui. Certo? Fiz certo. V igual a RI, tá certo. Então o que eu quero é que o fio esquente o menos possível. Né? Ou eu também tenho a outra opção, que é P igual a RI quadrado. Então, R é uma propriedade do material. A gente já viu aqui, dado por essas coisas aqui, ó. Depende da área, depende do comprimento do fio. O comprimento do fio é o quanto vai da caixa de força até o seu chuveiro. Se eu quero que a resistência seja a menor possível, para que a potência seja a menor possível, eu quero uma área maior. Quanto maior a área, menor vai ser a resistência, menor vai ser a potência dissipada, menor vai ser o quanto o fio esquenta. E aí você não tem o problema de ter um perigo de ter um incêndio no seu, na sua fiação. Tudo bem? Outra coisa, se eu aumento, né? Bom, isso aqui então é o quanto de fio, quanto de energia está sendo dissipada, não no chuveiro, isso aqui não é a potência do chuveiro, isso aqui é o quanto de energia está sendo dissipada no fio. Tudo bem? Bom, mas então, agora vem a minha pergunta. Poxa,
Imaginamos o seguinte, eu tenho o meu interruptor. Eu fecho o meu interruptor. Tem a bateria. Eu fecho o meu interruptor. E agora eu tenho a minha lâmpada. O que esse diagrama aqui está falando para mim? Tem uma bateria. Está me dando uma diferença potencial. Eu fecho. A maneira como esse diagrama está, o que ele representa é o seguinte. Ele representa, eu tenho fios que são ideais. E toda a resistência do fio, tudo que eu quero, está sintetizado nesse desenhozinho, nessa cobrinha enrolada, que é o símbolo para um resistor. Então, quando eu pego, eu fecho ali o meu interruptor, vamos aproximar os fios de cobre como ideais, e agora isso daqui vai ser uma lâmpada daquelas incandescentes. No instante em que eu fechei o interruptor, são esses elétrons que estão saindo da bateria que estão passando pela lâmpada? Não. Mas instantaneamente a lâmpada acende. Por quê? São os elétrons que estão no filamento da lâmpada. Exatamente. Então, o campo elétrico que eu apliquei aqui, ó, na hora que eu fechei, que eu botei a bateria, o campo elétrico que eu apliquei, ele instantaneamente está em todo o circuito. Apesar de que a velocidade de deriva que a gente derivou foi aquela de 0,5 centímetro por segundo. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Fala. A resistência afinal é diretamente proporcional à potência ou inversamente? Porque em uma das fórmulas aparece Depende do problema que você está tratando. Então, se você tem, em algumas situações é mais conveniente você usar essa expressão ou essa. Na verdade, depende do que está se mantendo, que você vai querer usar, do problema que você está resolvendo. Né? A gente vai ver uns exemplos daqui a pouco. Em alguns casos é melhor usar uma, em outros casos é melhor usar outra. Tá? Mas qualquer uma das duas tem que dar o mesmo resultado. Tá bom? Porque elas vieram do mesmo lugar. E condicionado que a lei de Ohm é válida. A lei de Ohm não é necessariamente válida. Na verdade, a maior parte do tempo, ela não é válida. Como é que era a minha expressão para resistência, né? ΔV é igual a RI. E aí eu falei para vocês que, vamos ver quando ela não é válida. R é igual a... alguém me lembra para mim? Como é que... Não, era a resistividade vezes o comprimento do fio, mas aqui microscopicamente, como é que era? Era... Oi? Maravilha, obrigado. Então, tudo bem, isso aqui, olha, é um número bem razoável. Você vai lá no livro e acha a densidade de portadores de elétrons no cobre, na prata, no ouro. Também é um número que você conhece, 1,6 × 10⁻⁹ coulombs. A massa do elétron, 10 a menos 30. A área, isso aqui, e o comprimento são coisas do fio. Agora, o que era esse TC? Era o tempo de colisão entre os elétrons, entre os átomos, né? Do elétron entre os dois átomos. Isso é completa e totalmente fenomenológico. Isso não vem de lugar nenhum. Isso daí tirei do meu chapéu porque eu tinha uma ideia na minha cabeça. Por isso é chamado o modelo de Drude. A expressão correta da resistividade, você não vai derivar usando mecânica clássica. Você precisa de mecânica quântica. Não? Mas, bom, na hora que eu divido por L, né, que eu defini isso aqui como, divido por L, isso aqui como resistividade, existe uma expressão que vai mostrar para a gente algumas coisas interessantes. A gente pode dizer que a resistividade, fenomenologicamente, pode ser descrita como sendo uma coisa que é constante, mais uma outra que varia com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a resistividade. Tá? Fenomenologicamente, isso acontece com muitos materiais.
Se eu aumento a temperatura, tá? Isso está certo? Isso. Oi? Se eu aumento a resistividade, aumento a temperatura, eu aumento a minha resistividade. É isso mesmo, está certo, óbvio. Se você abaixa a temperatura, ela vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Mas ela nunca chega a zero. O problema é o seguinte, em mecânica quântica, você vai ver que se você pegar seus átomos e eles estiverem parados na rede cristalina, eles não estão se movendo em lugar nenhum, estão completamente parados. Tem uma rede aqui, existe um caminho entre eles que você coloca, que o elétron passa e que a resistência seria zero, que não aconteceria nada. Então eu tenho um mar assim, olha, eu tenho cada átomo é um potencial, é como se fosse um morrinho elétrico. Se eles estão completamente parados, o meu elétron vê aquele relevo e ele consegue passar, se o relevo for exatamente periódico, ele passa exatamente com resistência zero. Isso se chamaria um condutor ideal. Isso você mostra, aconteceria isso. Só que não é exatamente isso que acontece. Quando você tem o material tem imperfeições. Os átomos da rede, eles ficam um pouco deslocados, estão um pouquinho para lá, um pouquinho para lá. Dentro do seu pedaço de cobre tem um pouquinho de ferro, tem um átomo de oxigênio intersticial entre dois átomos de cobre. Tem uma série de coisas que perturbam essa periodicidade exata da rede. E aí, no instante em que a rede não fica mais periódica, mesmo que ninguém esteja se mexendo, existe uma resistência à passagem do elétron. Na hora que ele vê aquela rede, ele acha, opa, maravilha, dá para ir sem bater em nada. Mas ele vai andando, de repente ele bate num átomo de ferro que estava no meio da rede, ou num deslocado, num átomo que está deslocado. E com isso, você ganha uma resistividade, mesmo a temperatura exatamente zero. Agora, existe uma outra componente no seu problema que depende da temperatura. Que seria o quê? Vocês falaram para mim que temperatura é exatamente o movimento da rede. Então, o elétron, ele vê um relevo de potencial elétrico. De repente, esse relevo, ele começa a andar. Esse relevo começa a se mexer. Na medida que ele vai se mexendo, o elétron tenta se acomodar àquele novo relevo, mas ele vai sendo espalhado. Não é que ele colide exatamente com um átomo. Não é exatamente assim que funciona em mecânica quântica. Mas ele vê o dançar dos átomos de um lado para o outro, e aí ele responde a isso, ele tenta responder a isso, mas ele sofre uma resistência devido a esse dançar dos átomos. Quanto mais eles estiverem se mexendo, maior seria o tempo, maior seria a resistência que o elétron sente. Então, estritamente falando, essa nossa demonstração da lei de Ohm não é, assim, perfeita. Ela é uma demonstração que deu para a gente muito entendimento do que estava acontecendo e como a gente descreve um material. A lei de Ohm em si, eu acabei de argumentar para vocês, ela não é perfeita também. Aqui tinha um termo fenomenológico, aqui, se eu tentar adaptar a lei de Ohm a essa expressão, também vai ter um termo fenomenológico, vai ser esse ρ0, vai ter esse alfa, eu vou ter que medir. Muitos materiais nem obedecem isso. Se você pegar um metal, ele vem descendo, olha, ele vem descendo, bem linearmente. Mas quando ele chega aqui embaixo, ele começa a, primeiro, desviar dessa tendência linear, e segundo, ele morre numa resistividade que é finita,
que não é exatamente zero. Existe uma região grande onde a minha lei de Ohm, corrigida por esse termo fenomenológico, funciona legal, mas não é em todo lugar. E aqui a baixas temperaturas falha. Para o isolante, o que acontece é que, à medida em que eu baixo a temperatura, a resistividade aumenta. Nada do que eu falei efetivamente vale para o isolante. Nada. Aquele modelo de Drude e tal, quer dizer, você pode fazê-lo, né? Mas se você tentar calcular a resistividade que aparece, ou a resistência que aparece num pedaço de borracha, né, num pedaço de madeira, vai dar da ordem de 10 a 14 ohms. 10 a 20 ohms. É enorme. Então, a corrente que estaria aparecendo, que estaria passando por qualquer coisa razoável, seria nula. Se você tentar usar essa demonstração, esse experimento tipo lei de Ohm. Tá? Mas, por que isso acontece? O que torna um metal intrinsecamente diferente de um isolante? Essa é uma visão qualitativa, semiclássica, e é a que eu já dei para vocês do que estava acontecendo no isolante e no metal. Quando você for fazer mecânica quântica, ou eventualmente, se você for fazer estado sólido, você vai ver que não é isso exatamente que está acontecendo. O que vai acontecer é o seguinte: o elétron, ele obedece o princípio de exclusão de Pauli. Ele é uma partícula chamada férmio. Então, dois elétrons têm que estar em estados quânticos distintos. Lembram daquelas caixinhas de química? Aquelas caixinhas de química, o que elas querem dizer é que cada caixinha dessa é um estado quântico. Quando você vai colocando os seus elétrons assim, está dizendo, esse está num estado quântico, esse está no estado seguinte, esse está em outro estado quântico. Quando você põe o elétron para baixo, esse que está num outro estado quântico. Ele tem o mesmo momento angular, mas diferente spin. Então, é um estado quântico diferente. Então, porque os elétrons são férmions, eles têm que estar em estados quânticos diferentes. Quando você pega um metal ou um material e você faz a teoria quântica daquele material, mesmo a mais simples, o que vai acontecer é que você vai encontrar assim, olha, você pode fazer um diagrama que é chamado diagrama de bandas. Esse diagrama ele vai dizer assim, olha, é energia em função de estados permitidos, de diferentes estados quânticos. E aí, no metal, vão aparecendo diversos estados. Exatamente como as minhas caixinhas de quântica. Tá? No metal, eu tenho um monte desses estados. Às vezes tem uns buracos assim, não precisa aparecer que eles são contínuos. Mas eu tenho diversos estados quânticos, que nem as minhas caixinhas. No metal, eu vou preenchendo os meus estados quânticos, e na hora em que eu chego no último elétron que eu tenho dentro do metal, disponível dentro do metal, ele ocupa um lugar no diagrama que tem estados quânticos próximos dele, muitos estados próximos dele. Que estados são esses? É o estado dele mexer para a direita, dele mexer um pouquinho para a esquerda. Esses estados estão quanticamente acessíveis a ele. Então, eu dou uma pequena perturbação, um campo elétrico externo, que é pequeno comparado com a energia de Coulomb ali dentro do átomo, mas como ele tem um estado quântico do ladinho dele, ele consegue pular para aquele estado quântico ali do ladinho e se movimenta naquela direção. Agora, quando você tem um isolante, você vai preenchendo os seus níveis. Vai preenchendo. Só que chegou uma hora, você preencheu o último e tem um espaço para os próximos níveis quânticos que são permitidos. Isso é chamado de um gap. Isso aqui é uma banda e aquilo ali é um gap na banda, é um buraco, um espaço na banda. Então, quando eu chego, isso aqui é energia por momento, né? O diagrama normalmente é feito dessa forma. Quando eu chego nesse cara, está todo mundo preenchido. O próximo estado quântico que está vazio, que eu posso ocupar, eu não posso fazer isso com uma pequena perturbação. Eu tenho que dar
muito. Eu tenho que te dar quilovolts, 300 quilovolts por metro. Não foi isso que o campo elétrico do ar que vocês mediram, né? Era 30 quilovolts por centímetro, 3 quilovolts por centímetro, 30 ou 300 ou 3 milhões. Era uma quantidade enorme a constante dielétrica do ar, né? Eu acho que era 300 quilovolts por metro, se não me engano. Essa é a diferença de potencial, esse é o campo elétrico que você tem de aplicar para que você consiga pular isso aqui, passar essa barreira e continuar passando corrente. Diga. Exatamente. Aí o que eu vou falar agora é do semicondutor. Então, esse diagrama que eu estou mostrando para você aqui, que eu posso mostrar, é o seguinte: imagina que eu tenho... a próxima coisa que eu ia falar. Eu tenho um gap. Eu preenchi todo mundo. Tá? Só que eu tenho energia térmica. Eu não falei que os elétrons ali estão se mexendo numa temperatura que parece ser altíssima? Então, eles estão excitados termicamente. Em vez de eles estarem todos no estado de mais baixa energia, você tem elétrons aqui em cima. Tá? E você tem falta de elétrons aqui embaixo. Essas faltas de elétrons desse lado. E esses elétrons aqui em cima, esses respondem super bem a um campo externo. Eles são elétrons que não estão no estado de mais baixa energia, eles estão termicamente excitados. Então, eles pularam para cima do gap, eles estão ali, você tem uns buracos que ficaram lá embaixo. Essas duas coisas agora se movimentam mais ou menos livre. Na hora que eu ponho um campo elétrico, ele se movimenta. Agora, o que acontece quando eu abaixo a temperatura? Eles começam a cair, eles vão caindo. O que vai acontecendo então? Vai diminuindo o número de portadores que eu tenho, não vai? Esses aqui não eram o número de portadores que eu tenho, não seria proporcional ao número desses caras que está excitado aqui em cima? Então, o que iria acontecendo com a resistência ou a resistividade de um material que fosse dessa forma, à medida que eu baixasse a temperatura? Ia aumentando. A resistividade, então, à medida que eu baixo a temperatura, ela vai aumentando. E é isso que você está vendo naquele diagrama. Agora, tem uma coisa que é mais legal ainda. Que você pega alguns materiais, por exemplo, esse aqui é o gráfico do mercúrio. Você pega o mercúrio, ele vem obedecendo muito bem a lei de Ohm, lei de Ohm, lei de Ohm. De repente você chega a 4,2 Kelvin e a resistividade vai a 0. Você pode fazer isso com alumínio, molibdênio, qualquer coisa que você queira. Até os metais em geral. De repente, a uma determinada temperatura, que depende do material, a resistência vai a 0. Realmente a 0. Pô, mas Eduardo, você não tinha dito que tinha aqueles deslocamentos, aquelas coisas que aconteciam, né? Que mesmo a temperatura 0, se os átomos estivessem parados, o que eles não podem estar pelo princípio de incerteza, por que a resistividade foi exatamente a 0? Por que virou um condutor ideal? Não, ele não virou um condutor ideal. Ele virou um supercondutor. A diferença é um pouco sutil. O condutor ideal é aquele que eu disse, olha, está todo mundo parado, é um arranjo periódico de átomos, tá? E agora o elétron faz uma mira e ele passa de um lado para outro sem bater em ninguém. Um supercondutor, ele é uma dança. E é uma ciranda. O que acontece é que toda essa descrição que a gente acabou de falar é uma descrição onde os elétrons, eles não conversam um com o outro. Em algum momento eu falei que os elétrons se repelem um do outro? Não. Eu tratei todo o problema como se os elétrons não vissem um ao outro, como se fosse um gás de elétrons. Você pode melhorar a sua descrição, escrever como um líquido de elétrons. Mas, qualitativamente, quase nada muda. Você continua tendo o problema podendo ser tratado como se os elétrons não falassem um com o outro. Agora, quando você tem um material como aquele,
é um supercondutor clássico, o que acontece é o seguinte: os seus elétrons eles se repelem. Eles são férmions, eles não querem ficar perto um do outro, eles são férmions, têm que ocupar níveis quânticos diferentes. Agora você tem um núcleo, você tem um íon que está sentado, que ele está vibrando. Então, esse íon que está vibrando, ele é positivo. Então ele vai e vibra para um lado. Na hora que ele vibra para esse lado, ele se aproxima desse lado, ele vê aquele elétron sente uma atração por esse núcleo. Então ele se movimenta na direção desse núcleo. Aí o íon vai e se movimenta para o outro lado. Tem um outro elétron do outro lado que sente a atração desse núcleo. E o íon fica dançando de um lado para o outro, fica vibrando na rede, e à medida que ele vai vibrando, ele acopla dois elétrons. O que acontece efetivamente entre esse elétron e o elétron de lá? Oi? Não, ele não foi atraído por esse núcleo. Aí agora, esse aqui esse mesmo núcleo não atraiu esse outro elétron. O que aconteceu com os dois? O que aconteceu com os dois elétrons? Eles se atraem. Então, efetivamente, os íons se mexendo, eles se atraem os dois elétrons. Existe uma atração efetiva entre os dois elétrons, entre esses dois férmions. Quando essa atração efetiva é suficiente, chega a um determinado valor, a gente trata esses dois férmions, eles se juntam fazendo um par. E aí com esse par pode ser tratado, pode ser descrito, não mais como um férmion. O par de dois férmions, dois juntos, presos um no outro, se comportam como se fosse um outro tipo de partícula, um bóson. E essas não obedecem o princípio de exclusão de Pauli. Essas, então, se transformam, essas partículas, esse par de elétrons que andam juntos por causa da interação de Coulomb, mediada pelos núcleos, essas caras se comportam como um bóson, eles vivem num único estado quântico lá embaixo, na mesma energia. Todo mundo vai lá para o estado fundamental. E esse fulano passa com resistividade nula. E isso, então, acontece quando você vai baixando a temperatura e essa dança do íon, ela não é caótica o suficiente para quebrar a relação de fase entre os dois elétrons. Se a temperatura fica muito alta, o íon mexe tanto que, efetivamente, ele acaba não atraindo ninguém, não fazendo essa interação efetiva entre os dois. Esse era um problema que levou muitos anos para ser entendido. Ele foi descrito inicialmente em 1910, 1911, né? E só foi realmente descrito teoricamente no final da década de 50. Foram 40 anos de trabalhos e de gente pensando nesse problema, de como realmente o que está acontecendo. Agora, os físicos ganharam um problema depois disso. Por quê? Eu acabei de dizer que está tudo ligado à temperatura de vibração dessa rede. Então, teoricamente, você vai lá e você prediz que não vai ter nenhum supercondutor a uma temperatura maior que 40 Kelvin. 40 Kelvin é o limite. Se você passar dessa temperatura, a vibração é tão grande que essa atração efetiva não acontece mais. Tá? Em 1986, 87, surgiram materiais em que a temperatura era de 90 Kelvin. Esses são os supercondutores de alta temperatura. Esses são os supercondutores que nós não sabemos por que eles funcionam, mesmo hoje. Tá? Não, a gente não tem um mecanismo entendido de por que eles trabalham dessa forma, como eles trabalham. Não é com esse mecanismo de vibração de rede. Agora, ele foi um salto importante tecnológico. Por que ele foi um salto importante tecnológico? Porque essa temperatura aqui, 4 Kelvin, ela é a temperatura de hélio líquido.
Para você atingir essa temperatura, você tem que pegar gás hélio e liquidificar e transformar ele num líquido. Essa é a temperatura em que isso acontece. Esse processo é caro, é demorado e é difícil de fazer. Agora, 90 Kelvin é a temperatura de liquefação, né, de nitrogênio líquido. Então, que é muito mais barato, é muito mais abundante e é muito mais fácil de fazer. Então, tecnologicamente, isso foi super importante. O que a gente gostaria é de ter um supercondutor que funcionasse a temperatura ambiente. Mas, no momento, a gente não tem. E a gente nem entende exatamente como esses de 90 Kelvin funcionam. Eles, na verdade, são super complicados e a temperatura ambiente são bons isolantes. É um pedaço de cerâmica, um pedaço de barro. Né? Não é bem barro, porque é cobre com oxigênio, né? Tem outras coisas no meio e a gente não entende exatamente por que ele funciona. Tá? Mas esse aqui era o gráfico que eu queria mostrar para vocês. Esses aqui são materiais reais. E você vê que você tem todo tipo de comportamento. Né? E o que vocês precisam entender, então, da aula de hoje, nesse momento? Nesse momento, vocês precisam entender o que era a ideia de corrente. Ver que a corrente, ela tem uma derivação microscópica que a gente pode fazer. Existe uma forma qualitativa da gente entender a relação entre a voltagem que você aplica e a corrente que você vê passando no sistema. E isso foi dado pela lei de Ohm. Finalmente, uma coisa que é importante é a relação entre potência e corrente e diferença de potencial. Foi aquela que eu derivei rapidinho ali no quadro. Tá? Então, é isso que fica. Agora, as outras coisas é para mostrar que o mundo é muito mais complicado do que sonha a nossa vã filosofia. E que é muito interessante, sabe? Porque esse tipo de problema, o problema, por exemplo, de um supercondutor, é um problema que é chamado de problema fortemente correlacionado. A maior parte dos problemas que nós sabemos resolver são problemas onde as interações entre as coisas são muito fracas. Então, todos os metais funcionam como se fosse esse líquido de elétrons. A gente entende bem, mas eles são um líquido de elétrons que quase não se falam. Agora, existe um conjunto de problemas que não é só da física. Existe um conjunto de problemas na química, na biologia, que quebram o nosso entendimento do paradigma reducionista. O que é o paradigma reducionista? Que eu vou quebrando o meu problema em unidades cada vez menores. Se eu entender a unidade menor, eu entendo tudo. Nós usamos o paradigma reducionista quando eu escrevi a força agindo sobre um único elétron. E aí dali eu cheguei até a resistência e a resistividade medida num pedaço de cobre. Porque eu fui quebrando até chegar naquele um elétron. Agora, um supercondutor, ele funciona exatamente quando você não pode jogar fora a interação entre as partes. Aonde você ter os dois elétrons interagindo com o núcleo é fundamental para resolver um problema. Esses são problemas onde quebra esse paradigma. São problemas onde é muito mais difícil de você tratar e a gente não tem nenhuma matemática adequada para tratá-los. Em outras áreas, em física, né? Na área de física, tem um físico famoso chamado Phil Anderson, ele cunhou uma palavra, né? Um conjunto que diz assim que são os tipos de problema em que a soma das partes é menor que o todo. Para você entender isso, eu vou dar um exemplo que é fora da física. Por exemplo, você, um sistema biológico, um ser vivo. Um ser vivo é um sistema complexo, é um sistema fortemente correlacionado no sentido do que o Phil Anderson falou. Porque se eu corto você no meio, o que acontece com você? Você morre. Se eu corto você no meio, você morre. Mas eu tenho as duas partes, eu colo com o super bonder. E aí, por que você não voltou à vida? Porque você é maior do que a soma das suas partes. É legal. Tá bom?
É isso. E esses são problemas muito difíceis. Magnetismo, supercondutividade são alguns exemplos. Tá bom? É isso.